A vida é feita de dúvidas, buscas e silêncios. Para muitos, a fé é o farol que guia a caminhada, mas para outros, ela parece apenas uma ilusão criada para acalmar o medo da morte e preencher o vazio da existência. Eu mesmo, durante anos, caminhei por essa estrada árida da descrença. Declarava sem hesitar que era ateu. Não porque odiava a ideia de Deus, mas porque acreditava que tudo o que havia era fruto do acaso, da evolução, da ciência e do esforço humano. Eu acreditava apenas no que podia ver, tocar e provar. E ainda assim, dentro de mim, havia uma angústia que nenhuma explicação lógica conseguia calar. Lembro-me claramente de um período em que minha vida parecia um labirinto sem saída. Problemas familiares, decepções pessoais, noites insones e um vazio crescente que nada preenchia. Tentava me distrair com prazeres imediatos, com o trabalho excessivo, com conversas superficiais, mas bastava o silêncio da noite para que eu encarasse a escuridão interior que me consumia. A mim mesmo, qual é o sentido de tudo isso? Mas logo vinha a resposta cética: não existe sentido, apenas viva enquanto pode. Essas respostas, embora lógicas para quem não crê, eram frias demais para aquecer a alma. Foi nesse estado de descrença profunda que algo inesperado aconteceu. Eu ouvi falar sobre um sinal divino que poderia se manifestar em até 7 dias para aqueles que, mesmo em dúvida, ousassem fazer uma simples oração. Achei aquilo ridículo. Eu, um ateu convicto, falar com Deus? Mas algo dentro de mim, talvez a última centelha de esperança, me desafiou a tentar. O que você tem a perder? Pensei. Foi nesse momento que, pela primeira vez em anos, fechei os olhos e em voz baixa disse: se o Senhor existe, me mostre. Não quero provas científicas, não quero coincidências. Quero um sinal real que eu não possa ignorar. Aquela oração parecia apenas palavras ao vento. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de paz que tomou conta de mim. Não era ainda fé nem conversão, apenas um sopro diferente, como se algo invisível tivesse ouvido. Decidi então esperar. Coloquei um prazo em minha mente: 7 dias. Se nada acontecesse, eu seguiria minha vida do mesmo jeito, fechado para qualquer crença. Mas se algo acontecesse, estaria disposto a olhar para o espiritual de outra forma. Eu não imaginava que aquele simples desafio mudaria tudo. Nos 2 primeiros dias, nada extraordinário aconteceu. Continuei com a mesma rotina de sempre, ainda com minha mente cética. Mas no 3º dia, uma série de acontecimentos começaram a me inquietar. Recebi uma ligação inesperada de uma pessoa com quem não falava havia anos, e suas palavras foram exatamente sobre esperança e fé. Coincidência? Talvez, mas aquilo já começou a mexer comigo. No 4º dia, encontrei uma Bíblia esquecida na estante da casa de um parente. Nunca havia dado importância àquele livro, mas por impulso, abri ao acaso e li um versículo que dizia: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Foi como se aquele texto tivesse sido escrito para mim, exatamente para aquele momento. A cada dia que passava dentro desses 7 dias de espera, meu coração, antes endurecido, começava a se abrir, mesmo que timidamente, para a possibilidade de que algo maior estivesse me chamando. E não era apenas sobre coincidências. Era sobre a sensação interna de que algo estava sendo orquestrado de uma forma tão sutil que eu não poderia ignorar. Quando cheguei ao 5º dia, aconteceu algo ainda mais forte. Estava caminhando pela rua, absorto em pensamentos, quando ouvi alguém cantando um hino distante. A melodia parecia atravessar o ar e alcançar exatamente as feridas que eu escondia. Uma parte de mim queria ignorar, mas outra sentiu uma vontade incontrolável de ouvir até o fim.
No sexto dia, acordei no meio da madrugada com uma inquietação inexplicável. Sonhei que estava em meio a um deserto, sozinho, sem direção, até que, de repente, uma luz surgiu e iluminou meu caminho. Essa luz não era apenas uma claridade física, era uma sensação de calor, segurança e amor. Quando despertei, lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu não sabia explicar o porquê. Mesmo sendo ateu, reconheci que aquilo não era apenas fruto da minha mente cansada. Era diferente, mais profundo, como se fosse um chamado. E então, no sétimo dia, aconteceu o que mudaria para sempre a minha visão do mundo. Eu estava sentado em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia vivido naquela semana, quando um estranho se aproximou de mim. Ele me entregou um pequeno papel dobrado e apenas disse: "Senti que deveria lhe dar isso." Quando abri, vi que estava escrito: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Isaías 41:10. Fiquei paralisado. Como poderia alguém, um completo desconhecido, me entregar exatamente a resposta que eu havia pedido dias antes? Ali, naquele instante, algo quebrou dentro de mim. Não era mais possível negar, não era coincidência, era a resposta, era o sinal pelo qual eu havia clamado. E pela primeira vez, senti dentro de mim a certeza de que não estava sozinho, de que Deus sempre esteve ali, esperando apenas que eu desse o primeiro passo. Depois daquele sétimo dia, minha mente e meu coração entraram em conflito. A razão, acostumada a negar qualquer manifestação espiritual, tentava me convencer de que tudo não passava de mera coincidência, uma sucessão de acasos que apenas pareceram se alinhar. Mas o coração, pela primeira vez em anos, pulsava com força, como se gritasse: "Não, isso foi real. Você pediu um sinal e ele veio." Passei horas refletindo, tentando encontrar uma explicação científica para o que havia acontecido. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que não era possível reduzir tudo aquilo a probabilidades. A vida havia me mostrado um detalhe tão específico e direcionado que até mesmo minha lógica ateísta se rendia. Naquele momento, senti que estava diante de uma escolha. Poderia continuar negando, viver fechado em minha incredulidade, ou poderia dar um passo em direção ao desconhecido e talvez encontrar um sentido maior para minha existência. Decidi não ignorar o que estava diante de mim. Peguei novamente a Bíblia que havia encontrado dias antes e comecei a lê-la com outros olhos. Cada página parecia falar comigo de maneira íntima, como se aquelas palavras tivessem sido escritas exatamente para a minha vida. Trechos que antes me pareciam apenas histórias ou mitos, agora ganhavam uma profundidade impressionante. Nos dias que seguiram, percebi que algo em mim estava mudando. A ansiedade que me acompanhava constantemente começou a se dissipar. O vazio, que por anos me fez sentir um peso insuportável, estava sendo preenchido por uma sensação de paz. Não era uma paz artificial, como as distrações passageiras que eu buscava, mas uma calma verdadeira, como se finalmente tivesse encontrado o meu lugar no mundo. Comecei a orar, ainda com certa timidez, mas cada oração era como uma conversa sincera, sem máscaras, sem fórmulas, apenas abrindo o coração para aquele que eu começava a reconhecer como real. Foi então que comecei a perceber pequenos milagres em minha rotina. Situações que antes me deixariam desesperado começaram a se resolver de maneiras inesperadas. Pessoas com quem eu havia perdido contato apareceram trazendo palavras de encorajamento. E o mais impressionante, comecei a sentir amor. Não aquele amor superficial e egoísta, mas um amor verdadeiro, compassivo, que me fazia enxergar as pessoas de forma diferente. Eu, que antes era frio e cético, comecei a me importar genuinamente com os outros.
Essa transformação não aconteceu de uma hora para outra. Ainda havia dúvidas, ainda havia questionamentos. Mas, a cada dia, um novo sinal, uma nova resposta, confirmava que eu estava no caminho certo. Era como se Deus estivesse pacientemente reconstruindo cada parte do meu coração quebrado. E foi nesse processo que percebi algo profundo. Não era eu que estava buscando a Deus, mas Ele que sempre esteve me buscando, esperando apenas o momento em que eu abriria espaço para que Sua presença entrasse. Com o passar das semanas, a mudança em minha vida se tornou visível não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Pessoas próximas começaram a notar que eu estava mais sereno, menos explosivo, mais compreensivo. Muitos me perguntavam o que havia acontecido, e eu respondia ainda com um misto de surpresa e alegria. Eu vi um sinal, e esse sinal mudou tudo. Alguns riam, achando que eu estava exagerando. Outros ficavam curiosos e queriam saber mais. E a cada vez que contava minha experiência, sentia uma convicção maior de que aquilo não era fruto da minha imaginação, mas uma intervenção real. O mais surpreendente foi perceber como em apenas 7 dias, a vida inteira de um ateu convicto pôde ser transformada. Não por dogmas, não por medo, mas por um encontro pessoal com algo que vai além da compreensão humana. Essa experiência me fez lembrar de tantas histórias que havia ignorado ao longo da vida. Pessoas que afirmavam ter visto milagres, recebido respostas de oração, experimentado curas inexplicáveis. Antes, eu classificava tudo isso como ilusões ou invenções. Agora, eu entendia. Era real, era palpável. E mais importante, era acessível para qualquer pessoa que estivesse disposta a abrir o coração. Comecei a refletir sobre quantas vezes no passado Deus já havia tentado falar comigo. Quantas vezes sinais sutis foram colocados diante dos meus olhos e eu, preso na arrogância intelectual, os ignorei completamente. Percebi que a vida é cheia de pequenos convites para nos aproximarmos do espiritual, mas nossa mente ocupada e descrente nos impede de enxergar. E quando finalmente paramos, silenciamos as vozes da dúvida e nos permitimos pedir, mesmo que com pouca fé, algo extraordinário acontece. Foi nesse ponto que comecei a compreender o verdadeiro poder da oração. Não é sobre fórmulas mágicas, não é sobre repetições vazias, mas sobre abrir o coração com sinceridade. Eu havia dito, se existe, me mostre. E Ele mostrou. Não de forma grandiosa, com trovões ou aparições celestiais, mas com delicadeza, através de sinais que só eu poderia entender. Essa sutileza me fez perceber algo essencial. Deus não força ninguém a acreditar. Ele apenas se revela àqueles que o buscam com sinceridade. E enquanto essa verdade se consolidava em meu coração, comecei a enxergar que o maior milagre não foi o papel entregue por um desconhecido, nem as coincidências que se alinharam em 7 dias. O maior milagre foi a transformação que aconteceu dentro de mim. Um coração endurecido, frio, vazio, se tornou capaz de acreditar, sentir e amar novamente. E essa mudança não é algo que se explica, mas que se vive. Olhando para trás, percebo como a descrença que carregava não era apenas uma convicção racional, mas também um mecanismo de defesa. Muitas vezes, o ateísmo não nasce apenas da busca pela verdade, mas também de feridas, decepções e dores que nos fazem duvidar de qualquer possibilidade de algo maior. No meu caso, era mais fácil negar a existência de Deus do que encarar a solidão e o vazio que me corroíam. Mas, quando decidi me abrir, ainda que de forma cética e desconfiada, encontrei uma resposta tão clara que não deixou espaço para dúvidas.
Esse processo de transformação não me tornou perfeito, nem me deu todas as respostas. Pelo contrário, ainda enfrento desafios, ainda tenho perguntas sem solução, ainda tropeço. Mas existe uma diferença fundamental. Agora eu sei que não estou sozinho. E essa certeza muda tudo. Nos momentos de angústia, encontro conforto na oração. Nos momentos de dúvida, encontro direção nas palavras que antes ignorava, mas que agora têm vida, a palavra de Deus. E nos momentos de alegria, sinto a gratidão transbordar de uma forma que nunca havia experimentado. Passei a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Aquilo que antes parecia apenas acaso agora se revela como propósito. Pequenos detalhes, encontros inesperados, palavras aparentemente soltas, carregam significados que me apontam para algo maior. É como se o mundo tivesse ganhado novas cores. E ao compartilhar essa experiência, percebi que muitas outras pessoas também estavam buscando em silêncio um sinal. Pessoas que carregavam descrença, não por ódio, mas por falta de provas pessoais. E foi então que compreendi. Às vezes basta uma semana, basta 7 dias de abertura sincera para que o impossível aconteça. Nesse ponto, surge uma reflexão importante. Não se trata de forçar a fé, nem de convencer pela imposição. Trata-se de viver a experiência, porque ninguém pode negar aquilo que viveu. Eu, que antes zombava das histórias de milagres, hoje sou testemunha de que eles acontecem. E não estou falando de milagres espetaculares, mas daqueles sinais simples, pessoais, que tocam o coração no exato ponto em que ele mais precisa ser tocado. Essa é a beleza da fé. Ela não é uma teoria distante, mas uma realidade íntima, que se manifesta de forma única em cada pessoa. O sinal que recebi em 7 dias foi o começo de uma caminhada. Uma caminhada que não promete ausência de problemas, mas que garante presença, consolo e propósito. E essa é a diferença que muda tudo. Antes, os problemas me esmagavam. Agora, sei que tenho em quem confiar. Antes, o vazio me consumia. Agora, a plenitude. Antes eu me via perdido, agora sei que existe um caminho. Ao refletir sobre tudo o que vivi, chego a uma conclusão poderosa. A fé não nasce da imposição, mas da experiência. Eu era ateu, convicto, fechado, e nada que me dissessem mudaria isso. Mas, quando abri uma brecha, quando fiz uma oração sincera, quando pedi um sinal, fui surpreendido de uma forma que jamais poderia imaginar. E isso me transformou. Não por obrigação, mas por encontro. Um encontro pessoal, íntimo, inegável. A moral dessa história é clara. Muitas vezes passamos a vida esperando grandes sinais, manifestações espetaculares, mas Deus se revela nas pequenas coisas, de forma sutil, para que possamos reconhecer com o coração e não apenas com os olhos. Se você está vivendo um momento de dúvida, vazio ou descrença, permita-se o mesmo desafio que aceitei: 7 dias. Abra seu coração, faça uma oração sincera e esteja atento aos detalhes. Talvez o sinal que você tanto espera esteja mais próximo do que imagina. E lembre-se, não é preciso ter fé perfeita para começar. Eu comecei com descrença, com sarcasmo até, mas mesmo assim fui ouvido. O importante não é a quantidade de fé, mas a sinceridade com que você se abre. Pois, como está escrito, basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Que essa história seja um convite, não para aceitar cegamente, mas para experimentar, porque a experiência é inegável, e quando você viver a sua, entenderá que nunca esteve sozinho. A presença divina sempre esteve ao seu lado, apenas espirrando o momento em que você decidiria olhar para ela. E se esse vídeo tocou o seu coração, lembre-se, talvez ele seja o sinal que você estava esperando.
Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.